Atos, você chega em Mateus, anda mais 4 para frente, você vai achar Atos, capítulo 5, a partir do versículo 17. Nós vimos semana passada o episódio que gera tanta dificuldade no entendimento do Evangelho da graça, do amor, da misericórdia de Deus, que acontece no capítulo 5, quando por causa de um comportamento leviano, imoral, hipócrita, Ananias e Safira foram punidos por Deus, e a vida deles então foi ceifada ali naquele episódio. Lucas narra para a gente essa história para mostrar como na igreja que nascia em Jerusalém, não só nascia algo novo, belo, fruto realmente do sacrifício de Jesus, mas que também nascia algo sério, que não havia ali chance para, quem sabe, uma religião corrompida pela imoralidade humana, como era, por exemplo, o judaísmo do primeiro século. Então, Lucas vai mostrar para a gente que Deus estava agindo poderosamente através dos apóstolos. Os apóstolos não só tinham o discernimento dado pelo Espírito Santo, havia sido uma promessa da parte de Jesus que eles lembrariam todas as coisas, não só a transformação no caráter de pessoas, de homens que eram covardes em um determinado momento, mas por causa do enchimento do Espírito Santo se tornaram corajosos, mas também sinais maravilhosos, como milagres, cura e até mesmo um episódio narrado no capítulo 5 de Ananias e Safira. Na continuação do capítulo, nós vamos encontrar então o que seria a segunda perseguição da igreja no livro de Atos. Nós já vimos a primeira, quando João e Pedro foram presos, não é isso? E foram ali pressionados pelos sacerdotes, pelo sinédrio, né? Para que não pregassem mais, não ensinassem mais aquela doutrina que eles estavam ensinando para toda Jerusalém. Na verdade são as palavras dos líderes, né? Do sinédrio. O capítulo 5, versículo 17, vai ser a continuação dessa igreja poderosa, audaz, corajosa, e que vai se manifestar através da vida dos apóstolos. Por isso eu convido você a ler comigo a partir do versículo 17, que diz assim: então o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o grupo dos saduceus, se levantaram e tomados de inveja, prenderam os apóstolos e os colocaram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e anunciem ao povo todas as palavras desta vida. Depois que ouviram isso, eles entraram de manhã cedo no templo e começaram a ensinar. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio com todos os líderes religiosos dos israelitas e enviaram guardas ao cárcere para trazê-los. Os guardas foram até lá, mas não os encontraram na prisão. Então, voltando, anunciaram-lhes isso, dizendo: encontramos o cárcere trancado com toda a segurança e as sentinelas em pé junto às portas, mas quando as abrimos, não encontramos ninguém. E quando o capitão dos guardas do templo e os principais sacerdotes ouviram estas palavras, ficaram perplexos por causa deles e pelo que teria acontecido. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós continuaremos a leitura. Mas o que está acontecendo aqui, como falei, é a continuação da perseguição. Se naquele primeiro momento João e Pedro foram presos e Pedro ali com muita coragem, né, vai confrontar o sinédrio, agora todos os apóstolos são presos. Embora não tenha aqui a lista dos nomes dos apóstolos, a ideia aqui é que o sumo sacerdote mandou prender todos eles, porque eles estavam ensinando nas dependências do templo a revelia do que havia sido a orientação do sinédrio. Eles se reuniam, né, como nós já vimos, no pórtico de Salomão, que era um lugar bem amplo e que cabia ali uma quantidade generosa de gente.
até falo isso eventualmente, né? Quando nascem essas discussões da não necessidade da igreja ter um templo, porque a igreja no início não tinha templo. Isso é um grande equívoco, né? A igreja no início se reunia no templo de Jerusalém, no pórtico de Salomão, e era lá que eles mantinham as suas reuniões periódicas, né? Não só domingo às 19h30, mas todos os dias os apóstolos se reuniam para ensinar, né, as pessoas que se colocavam ali à disposição de ouvi-los, e a igreja já estava numa crescente, em torno de 5.000 homens, né, fora mulheres e crianças. Então a gente se imaginar, né, um número bem redondinho, 5.000, assim, para ficar fácil de visualizar, a gente pensa na dificuldade, como falei alguns domingos para trás, desses apóstolos de ensinarem essas pessoas. Não era um grupinho de 200, 300 pessoas, eram 5.000, fora mulheres e crianças, foram outros que se reuniam ali, que se juntavam a eles para ouvir, não é? Do ensino, que era o ensino cristão, a abordagem cristã dos profetas, da lei mosaica, de tudo aquilo que era a religião judaica daquele tempo. Diz então o versículo 17 que o sumo sacerdote, isto é, aqui há uma dificuldade para identificar de quem Lucas está falando, se é de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, ou se era Anás, que fora sumo sacerdote durante tantos anos e continuava sendo chamado de sumo sacerdote, alguém que exercia tremenda influência no Sinédrio. A gente não sabe qual dos dois, mas é provável, possível, que fosse Anás o sacerdote aqui citado por Lucas. Diz que ele e todos os que estavam com ele, isso é, ele frisa que o grupo dos saduceus se levantaram e, tomados de inveja, na minha versão, né, levantaram tomados de inveja. Aqui é interessante porque a palavra no grego é zelou, ela não necessariamente significa inveja nos trâmites, né, da nossa língua, né? Porque inveja, você sabe, é ver o outro e cobiçar, né, e sentir um desconforto por conta de alguma coisa boa que o outro tenha ou que ele carregue, e aí você fica com inveja do outro, querendo ser como ele é. A ideia aqui no grego não é isso. A palavra zelou dá origem a zelo, e zelo no grego pode ter conotações positivas e negativas. Quando, por exemplo, alguém é zelou pelas coisas de Deus, é positivo, ele é zeloso, não é? Ele arde de fúria contra aqueles que se levantam contra aquilo que ele está defendendo. Mas aqui está de uma perspectiva negativa. Eles ficam zelou, né, pelo que os discípulos, os apóstolos estão fazendo nas dependências do templo. Então você percebe que a palavra mais, eu penso, próxima seria fúria. Eles ficam furiosos, né? Porque eles já haviam falado para que eles não fizessem, e eles continuam ensinando na dependência do templo. Então, longe de uma interpretação que pode levar para um universo de coisas em que os escribas e fariseus, né, o Sinédrio, estava com inveja dos apóstolos porque a igreja estava crescendo muito ou algo do tipo, não é isso a ideia aqui. A ideia é que eles ficaram enfurecidos, porque eles já haviam dado uma ordem e aqueles homens não cumpriram e continuavam ensinando. Por isso eles vão mandar o guarda do templo, que era, né, como nós já vimos, abaixo do sacerdote, o que tinha mais autoridade nas dependências do templo, que poderia prender mesmo as pessoas, e eles vão para prender os apóstolos, diz o versículo 18. Prenderam os apóstolos e os colocaram na prisão pública. Aqui a abordagem é diferente da primeira prisão. A primeira prisão, Pedro e João são colocados na prisão do templo, não é? E provavelmente ali, nas dependências do templo, havia um lugar reservado para prender alguém que aguardaria a reunião do Sinédrio para um julgamento. Aqui não, aqui eles são colocados na prisão pública, que não é no templo. É uma prisão para criminosos. Então, vocês percebam que a paciência do Sinédrio acabou com eles. Eles estão enfurecidos com esses homens, e eles mandam prendê-los, mas não botar na prisão do templo, botar na prisão pública, junto com tudo que é tipo
de criminoso. Então diz o texto para a gente que enquanto eles estão presos, como é que funcionava a prisão? Em alguns casos, no caso de uma prisão aos modos romanos, o criminoso ficava em uma cela e com os pés presos em uma corrente, preso a uma pedra ou algo do tipo. Paulo ficava assim, né? Acorrentado no fundo de uma cela. Os apóstolos aqui não diz que eles estão acorrentados, não nesse momento. Pedro futuramente vai se encontrar assim. Eles estão presos em uma cela, né? E à porta da cela estão dois soldados, né? Tomando conta para que não houvesse nenhuma tentativa de assalto, de tirá-los de lá. E provavelmente havia mais uma porta, e aí sim você estava fora da prisão. Então uma porta, os guardas, outra porta e os presos. O que o texto diz para a gente? Diz que, versículo 19, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas as palavras desta vida. Nós vamos voltar aqui às sentenças aqui usadas pelos anjos, mas o fato é que, na narrativa de Lucas, uma intervenção divina, né? Um anjo aos modos do Antigo Testamento, quando o anjo se apresentava ali de maneira sobrenatural, né? E de alguma forma exercia sua autoridade, seu poder, o texto diz que o anjo vai soltá-los. E para a gente já, poxa, que legal, né? O anjo abriu as portas e tirou os discípulos de lá. Então você imagina o que? O anjo cegando ali os guardas, né? Como foi em Sodoma e Gomorra, ou o anjo, sei lá, desmaiando os caras. Não é isso. A coisa mais estranha do que a gente pensa. Por quê? Quando isso se dá durante a noite, ao passar da noite e chegar da manhã, o Sinédrio se reúne para julgá-los, não é? Diz aqui, no versículo 22, o Sinédrio está reunido. O 21 diz: pela manhã, chegando porém o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o Sinédrio e todos os líderes religiosos dos israelitas. Então estava reunido ali sumo sacerdote, né, anciões do povo que eram eleitos também para fazer parte do Sinédrio. Estavam ali a maioria dos saduceus, né, que é muito enfático isso na narrativa de Atos, porque os saduceus eles eram um grupo de sacerdotes, em sua maioria, né? Como todos aqui eram familiares do Anás, vários filhos de Anás haviam sido sacerdotes. Isso é narrado no Evangelho de João. E o sacerdote, então, Caifás, era genro de Anás. Então ficava aquela família de sacerdotes, todos saduceus, que era uma escola diferente dos fariseus, permeando ali, né, o sacerdócio e os cargos, que eram cargos extremamente importantes. O Sinédrio, como já falei algumas vezes, era uma entidade dentro de Jerusalém de maior autoridade, né, tanto religiosa quanto civil, quanto em se tratando das leis da religião. Todas as decisões eram tomadas por essas pessoas, todas as decisões em nível nacional. Eles só estavam abaixo de Roma, porque eles eram colonizados por Roma. Mas na ausência até mesmo do governador, eles poderiam matar também, condenar à morte por apedrejamento, dependendo da falta. E provavelmente essa é a intenção do Sinédrio, né? Essa segunda reunião, prenderem, prisão pública, é todo um processo provavelmente conduzido para a condenação à morte dos apóstolos, porque eles queriam acabar logo com essa história. Um outro fato interessante para nós aqui, né? Tem uma ironia no texto, né? Que é, os saduceus não criam na ressurreição dos mortos, né? Crença que era dos fariseus, de que um dia Deus ressuscitaria homens e mulheres para um julgamento no último dia, não é? E restauraria a Israel do tempo de Davi, assim se pensava, através do seu Messias. Os fariseus criam nisso, mas os saduceus não. Os saduceus não criam na vida após a morte. Eles criam, como já expliquei algumas vezes, que a vida deve ser vivida agora enquanto vivo. E aí você teria as bênçãos de Deus se você vivesse uma vida boa.
não tinha vida após a morte, eles não criam nisso, e nem criam nos profetas, ou no livro dos Salmos, ou qualquer outro tipo de literatura que não fosse o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então era um grupo radical. Aliado a isso, a ironia do texto é que eles não criam em anjos, na existência de anjos, e é justamente um anjo que liberta os apóstolos. Então a ironia está justamente no fato da descrença dos fariseus e um anjo enviado por Deus para subjugá-los, né? Submetê-los a quem sabe um lugar de humilhação para libertar os discípulos. Diz que quando eles se reúnem, estão prontos para julgar, né? Os 12, então alguém vem correndo e diz: eles não estão na prisão. E como se dá isso? Falei que a coisa é bem estranha, porque eles vão dizer assim, 22, os guardas foram até lá, mas não encontraram na prisão, os encontraram na prisão. Então, voltando, anunciaram-lhes, dizendo: encontramos o cárcere trancado com toda a segurança e as sentinelas de pé junto às portas, mas quando as abrimos, não encontramos ninguém. E aí, como é que isso aconteceu? Eu não tenho a menor ideia. Vamos supor que por minutos os guardas dormiram e o anjo então abre a porta e tira os 12. Pode ser, mas provavelmente não tinha só esses guardas lá. Era um lugar de segurança, uma prisão pública. Então é possível que houvessem outros guardas em outros postos. O fato é que as portas continuavam trancadas, os guardas continuavam nas portas e os apóstolos não estavam mais lá. Você vai dizer para mim, então eles foram o quê? Transladados? Eu não tenho a menor ideia. Eu sei que o Sinédrio ficou sem saber o que pensar, porque o texto vai dizer que, versículo 24, e quando o capitão dos guardas do templo, os principais sacerdotes, ouviram estas palavras, ficaram perplexos por causa deles, né, do que havia acontecido e pelo que havia acontecido. Eles ficaram perplexos porque não havia uma explicação plausível. Provavelmente o Sinédrio pensou, um guarda desse aí deve ter algum tipo de arranjo com eles e abriu, mas mesmo assim teria que ter todo um conluio de outros guardas para furar a segurança. Isso iria envolver um monte de gente, então provavelmente não é a explicação melhor. A coisa é tão estranha, gente, tão estranha, a maneira com que eles foram soltos, que quando eles foram trazidos novamente diante do Sinédrio, eles nem perguntam como eles fugiram. Eles poderiam, né? Primeiro, vocês fugiram da prisão, e isso poderia ser uma acusação, né, para condená-los. E como é que foi? Quem está envolvido? Eles ficam tão, diz o texto, perplexos, que eles sequer fazem a pergunta. Eles não perguntam, deixa isso para lá, é melhor nem mexer nisso, né? Que eu penso que esse tipo de acontecimento vai pesar depois no parecer de Gamaliel, que vai ser trazido ao texto. Mas o que eu quero salientar aqui são as palavras do anjo aos discípulos. Eles estavam pregando ali no pórtico de Salomão, não é, a revelia, porque já havia sido dada uma ordem para que não o fizessem. Foram presos, estão aguardando o julgamento. E o anjo então que os solta, diz que, versículo 19, de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, tirando-os para fora e disse, ele diz 3 coisas aqui, 3 comandos, na verdade 4 comandos a gente pode dizer, mas são 3 ordens. A primeira, ide, viu, né? Falei ide, tem a caixa aqui, ficou, né? Ficou pensando no que isso significa. O ide é bem interessante, que vem do grego epouromenoi, que significa ir, se lançar, avançar. Não é só um vai ali na geladeira, ou vai ali, é uma ordem, vá, né? Avance, siga, né? Primeiro comando do anjo. Segundo comando do anjo, a minha versão está assim, apresentai-vos. Provavelmente você vai ter uma versão diferente aí, porque a palavra é lalero, que significa ficar de pé. Interessante isso. Ficar de pé. Ficar de pé como? Se você seguir aqui a lógica do raciocínio, né?
da proposição angelical aqui é: vá, fique de pé no templo, ou apresente-se no templo, não é isso? Vá, apresente-se, coloque-se lá. Ficar de pé no sentido de se levantar para dizer algo, né? Ou algo do tipo: vá, coloque-se naquele lugar, no templo. E a terceira palavra, que é fale, não é? Que tem um significado óbvio de dizer algo de valor, né? Então, primeiro, vá. Segundo, coloque-se à disposição, coloque-se de pé, coloque-se no lugar específico. E terceiro, fale, não é isso? Falar o quê? Expressão interessante. Fale ou anuncie ao povo todas as palavras desta vida. É a expressão usada pelo anjo. Todas as palavras desta vida. Isso tem algumas interpretações, né? Como, por exemplo, o anjo estaria dizendo para eles falarem sobre a nova vida, né? A nova vida em Cristo. Essas seriam as palavras. Ou o anjo pode estar falando para eles: vá, apresente-se no templo e fale da vida eterna. Também é possível traduzir assim. É possível traduzir também assim: vá e fale das palavras mais importantes desta vida. Independente dos significados ou da tradução que possível, que pode acontecer no texto, o fato é que eles iriam para falar da vida eterna, que era sobre o Evangelho, que Pedro vai trazer, eu acho, de maneira mais clara para nós aqui. Que também é verdade que eles iriam falar da mudança de vida que o Evangelho ensinado por Jesus causou neles. Mas eu penso que a terceira interpretação, que aliado a tudo isso, aliado à vida eterna, à vida transformada, é realmente as palavras mais importantes que alguém pode ouvir nesta vida. Porque o Evangelho dado por Jesus é realmente a única coisa na existência humana que pode mudar a trajetória, que pode mudar a natureza, que pode mudar o estado, que pode fazer do homem uma nova criatura, algo novo, nascido de novo. Por isso, a urgência, porque o texto ele traz esse elemento da urgência, que era necessário que esses homens continuassem ensinando lá. Assim, vamos pensar junto comigo, gente. Eles vão ser presos de novo no dia seguinte. Eles foram presos, colocados em cárcere, o anjo solta, no dia seguinte eles estão presos novamente. Então a minha pergunta é: por que o anjo soltou? Se eles vão ser presos de novo? Será que é só para mostrar para o sinédrio a ação de Deus, a intervenção de Deus? Eles não viram. Embora eles não tenham uma boa explicação do porquê deles terem saído da cela, eles não viram nada. Então, se você levar em consideração as palavras do anjo, a emergência do vão, se apresentem no templo onde vocês estavam ensinando e continuem ensinando ao povo, isso se dá porque haviam pessoas lá esperando para ouvir, e havia uma urgência na pregação do Evangelho, havia uma urgência em se colocar como pessoas que estavam ali representando Jesus, porque corações estavam receptivos. Eu quero que você entenda isso. Não é só o anjo abrindo a porta: sai, que bonito, que legal, como o anjo estava ajudando eles. O anjo os solta também porque havia realmente a necessidade deles estarem lá naquele momento, que as pessoas estavam lá naquele momento. E se a gente pensa, quem sabe, que esse texto faz sentido não só historicamente, mas também hoje para nós, e é óbvio que é isso que nós acreditamos, as palavras do anjo continuam sendo indicadores para nós, Igreja de Cristo, como pessoas que não podem ficar sentadas diante daquilo que pode ser um impedimento para avançarmos, como uma prisão, por exemplo. Não podem ficar sentados diante daquilo que é um impedimento para avançarmos no sentido de fazer aquilo que Deus quer para a gente. Isso, o não avançar ou o ser impedimento pode ser um universo de coisas. Pode ser desânimo, pode ser frustração, pode ser doença, pode ser perseguição, vai saber.
se eu tentar metaforizar prisão aqui, meu amigo, eu posso passar a noite toda aqui usando isso como uma metáfora, que é uma metáfora de certa forma. Mas quais são as palavras do anjo? Vocês precisam estar lá. Por isso o anjo intervém. O anjo não intervém só para mostrar que é o anjo. Deus não manda o anjo só para dizer que apareceu o anjo. O anjo não está na história só para mostrar que o anjo está do lado dos discípulos. O anjo está na história porque Deus tem urgência da pregação do Evangelho, e esses homens precisavam estar em um determinado lugar, em um lugar específico, para continuar ensinando aquilo que eles estavam ensinando. E esse é o chamado da igreja. Não é ficar sentado reclamando daquilo que é um impedimento para avançarmos, não é ficar sentado de maneira contemplativa, namorando, o universo criado por Deus e seus anjos. É um chamado para irmos. Primeira coisa, ir. Você precisa entender que o chamado de Deus para a igreja, que o ministério de Cristo para os apóstolos, que o propósito da igreja iniciada por Jesus é ir. Ponto. Não é ficar, é ir. Você é chamado para ir. Primeiro aspecto, e a gente precisa entender isso. Você, eu, a igreja de Cristo, fomos chamados para irmos. Aí aonde, pastor? Não me faça essa pergunta. Não me faça essa pergunta. Dá uma olhada ali no pórtico de Salomão, você vai ver a quantidade de gente com o coração aberto, esperando ouvir as palavras desta vida. E quem é que vai falar? O anjo? Eu vou orar para que um anjo. Não vai nessa, velho. O anjo não prega o evangelho. A única vez que o anjo pregou o evangelho foi quando ele anunciou o nascimento de Cristo. É chegado o evangelho de boas novas. A única vez. A bola foi passada para a igreja. Ir, não se calar, não ser tímido, não ficar com medo, ter coragem, avançar, porque existem pessoas sedentas, e este é o tempo. Segundo momento, coloque-se de pé. Primeiro você entende, ir, tá bom, preciso ir, Deus, para onde? Me diz agora, revela, Senhor, manda. E o anjo vai dizer para você assim, fique de pé, saia desse estado, coloque-se à disposição. Entenda que a direção vai ser dada, mas o estado precisa mudar de quem está confortavelmente, numa cadeira, ou quem sabe depressivamente reclamando do mundo como está mal. O chamado é vá. Opa, entendi, vou sim. Para onde? Agora se levanta, fique de pé, coloque-se à disposição. Terceiro comando, fale. Fale, você é chamado para ir, para falar, testemunhar do Evangelho de Cristo, daquilo que Deus tem feito em sua vida, da transformação, das palavras mais importantes dessa vida. Eu poderia dizer para você que uma das palavras mais importantes da minha vida que eu ouvi foi nasceu. Quando meu filho nasceu, isso foi importante, eu fiquei com a perna tremendo, responsabilidade. Quando o filho nasce, as coisas mudam, tantas outras palavras que eu posso lembrar, frases, que foram importantes na minha vida, Por exemplo, essa aqui foi bem importante, Marido e mulher, a bênção. Aquela ali foi, eu lembro até hoje, linda, importante. A que eu falei para o meu sogro também foi importante, quando ele trouxe a minha esposa, e eu falei para ele, perdeu o Playboy. Acho que para ele não foi muito importante, mas para mim foi. Quantas mais, de cura, ou de objetivos alcançados, que seja. Eu vou dizer para você, nenhuma dessas tem tanto valor, tanto significado, do que as palavras mais importantes que alguém pode ouvir nessa vida. O Evangelho transformador, que até os anjos trabalham para que ele seja pregado. Amém? Amém. Se você veio procurar respostas aqui hoje,
vá, se levante e pregue o Evangelho. O texto não acabou não, eu poderia acabar aqui, esse é um sermão legal, né? Só que tem mais coisa, né? Diz então, versículo 25 o seguinte, leia comigo. Então chegou alguém e lhes avisou, aqui é que é para partir mesmo os caras no meio. Os homens que prendestes, ou que pusestes na prisão, estão no templo ensinando o povo. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe sem violência, pois temiam ser apedrejados pelo povo. E depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio. Então, eu vou continuar lendo aqui, mas alguém chegou lá, eles estão reunidos. Traz lá os caras, né? Traz os 12 lá, nós vamos julgar agora. Então o guarda foi e voltou e disse, não tem ninguém lá. E eles ficam, como assim? Sumiram, né? Os guardas estão lá, a prisão está trancada e não tem ninguém dentro. Eles ficam naquele estado até que alguém chega, ó. Aqueles que vocês prenderam ontem, eles estão hoje lá no templo pregando de novo. Pensa só a perturbação, os causadores de Kizumba, né? Foram presos para não pregar e estão lá pregando, ensinando no mesmo lugar. E aí diz o seguinte, 27, depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio. Eles voltaram então ali para o julgamento, né? E o sumo sacerdote os interrogou dizendo, eles poderiam dizer agora, como é que vocês fugiram? Né? Não é isso, cara? Eu perguntaria, não sei você. Como assim? Quem está envolvido? Qual é o guarda? Quem que vocês compraram? Né? Mas eles ignoram isso, eles preferem não perguntar. E as perguntas, na verdade, ficam limitadas às ordens que eles já haviam dado. Né? No versículo 28 diz, não vos ordenamos expressamente que não ensinasses nesse nome. Também é importante salientar, o sinédrio não falava o nome de Jesus. Eles não falavam, você não vai ouvir nunca eles falando. Inclusive, se você pegar, por exemplo, literatura do primeiro século, cita Jesus, mas como tal aquele homem. Eles não falam o nome de Jesus. É interessante isso. E era um nome super popular, né? Jesus era como João hoje. Tinha muita gente chamada dessa forma, mas eles não falam, eles nunca pronunciam, né? E eles dizem, não vos ordenamos expressamente que não ensinasses nesse nome, mas encheste Jerusalém desse vosso ensino, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem de novo. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram, é mais importante obedecer a Deus que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Sim, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas dessas coisas, e também o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles se enfureceram e queriam matá-los. Pois então, eles trazem de volta, né, os ex-presos, né, trouxeram de volta, diz o texto, sem violência, porque eles tinham medo do povo, né, que o povo estava do lado dos discípulos, né, com medo de um possível apedrejamento ou algo assim. Então, os apóstolos são colocados ali diante do sinédrio, eu falei para vocês, eles sentavam no meio círculo, né? Todos os líderes religiosos, os anciões, os fariseus, os saduceus, todos lá. E a primeira pergunta, a primeira acusação, né, são duas. Eles dizem, não vos ordenamos expressamente que não anunciasses esse nome. É a primeira acusação. A gente já havia falado para vocês. A gente já havia proibido esse ensino. Esse ensino é ilegal em Jerusalém. É um crime ensinar sobre isso. Segunda acusação, e vocês ainda estão lançando sobre nós, o sinédrio, a culpa do sangue deste homem. Então as duas acusações, eles estão ensinando algo que era proibido, que já havia sido dito, né, ordenado para que não fizessem. Segundo, eles estão colocando a culpa da morte de Jesus no sinédrio. Aqui, óbvio, é uma grande de uma hipocrisia, né? Se nós lemos os sinóticos, nós vamos ver que todo o trabalho, né, para matar Jesus é do sinédrio, né? Eles fazem esforço, eles são tão urgentes em matar Jesus, que até um julgamento durante a noite, o que não era
legal fazer, eles fazem. Mas agora eles querem tirar o corpo fora e jogar para a conta de Roma. Foi Roma que matou, não fomos nós, né? E vocês estão nos acusando disso, vocês estão colocando o povo contra nós. É mais ou menos isso que eles estão acusando os discípulos. E aí diz o texto aqui, Pedro, né, que liderando os apóstolos, embora o texto não diga, mas com base no que já foi o primeiro discurso de Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer o seguinte: esse conteúdo aqui pequeno é importante você marcar na sua Bíblia. Isso é chamado de querigma, porque é o conteúdo pregado pela igreja primitiva. O que é a igreja primitiva? A igreja do primeiro século, né? Os primeiros seguidores de Jesus. O que era a pregação? O que era o ensino dessa igreja? Chamado de querigma. É este conteúdo aqui, do 29 ao 32. O que Pedro diz? Pedro, representando os apóstolos, diz: primeira coisa, é mais importante obedecer a Deus que aos homens. O que isso significa? Não só o que a frase está dizendo, o sinédrio se dizia representar Deus. Eles eram a voz de Deus para Israel. E o que Pedro está dizendo é que eles não são a voz de Deus para Israel. Só aqui já é condenação à morte certa, né? Primeira coisa, nós obedecemos a Deus e não aos homens. Quem são os homens? O sinédrio. Quem é Deus? Aquele que fala através de Jesus para os apóstolos. Então você percebe a ousadia de Pedro. Nós não vamos obedecer aos homens e sim a Deus. Segundo ponto de Pedro, versículo 30. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram. De novo, né? Vocês mataram. Não adianta vocês nos acusar de que nós estamos colocando a culpa em vocês. Vocês são os responsáveis pela morte de Jesus. Quem é Jesus? Aquele a quem o Deus dos nossos pais ressuscitou dentre os mortos. Esse aspecto é bem interessante porque, né, se Jesus não tivesse ressuscitado, ou se o sinédrio desconfiasse que isso era uma grande mentira, essa era a hora para colocar os apóstolos em xeque. Pensa, você está diante do sinédrio, diante dos representantes da lei, né? E você diz: vocês mataram. Eles sabem o que é isso, né? Mataram aquele homem assim, ok, a gente até aceita isso porque a gente trabalhou bem para isso, mas Deus o ressuscitou. O sinédrio poderia dizer assim: para aí, prova que ele ressuscitou. Isso aí que vocês estão dizendo é uma loucura. Ninguém ressuscitou, aquele homem morreu, acabou essa história. O sinédrio poderia dizer isso. Vocês têm testemunhas? Alguém mais viu, além de vocês que ficam dizendo esse tipo de coisa? Mas o que o sinédrio diz sobre a afirmação de Pedro, que Jesus havia ressuscitado? Nada. Eles não dizem absolutamente nada. Vocês sabem por que o sinédrio não diz nada? Desconfia. Porque Jesus havia ressuscitado, isso era um fato. Jesus não ressuscitou para meia dúzia de pessoas. Paulo vai dizer que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. A preocupação do sinédrio é legítima. Esses homens não estão ensinando uma coisinha, eles estão ensinando algo realmente que pode trazer problema. Mas por que o sinédrio, então, já que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, isso é um fato consumado, não dá para questionar esse tipo de coisa? A gente pode tentar impedi-los de ensinar, mas dizer que não aconteceu é difícil. Por que o sinédrio, então, não aceita? Porque eles não acreditavam na ressurreição. E se eles cedessem aqui, toda a escola deles teológica ia por água abaixo. Então os caras ficam na raiva aqui, ó, no ódio, no orgulho. Não ensinem mais sobre isso. Aí Pedro vai dizer: mas nós vamos ouvir a vocês ou a Deus? Porque ele ressuscitou. E eles ficam aqui, ó. Não ensinem mais. Eles só sabem falar isso. Não ensinem mais. Mas ele está vivo, ele ressuscitou. Não interessa. Não ensinem mais. É isso que eles repetem o tempo todo. Mas Pedro vai ser mais ousado, né? Ele não só diz que eles foram os responsáveis pela morte de Jesus, mas ele diz que eles foram responsáveis, no versículo 30, pendurando num madeiro. E não é simplesmente a morte de cruz que ele está dizendo. A morte por esse tipo de condenação era tida como maldição diante de Deus. Maldito aquele que é pendurado em um madeiro, diz em Deuteronômio. E o que Pedro está dizendo é que Jesus, condenado por ele, foi ressuscitado por Deus e foi morto como alguém que carregava uma maldição.
Então é por isso que Paulo vai dizer que Jesus se fez maldição em nosso lugar, né? Porque aqui no discurso de Pedro está realmente a expiação dos pecados, como ele vai dizer. Ele diz no 31, se Deus com a sua destra, perceba isso, gente, ele não está falando no boteco não, ele está falando para o sinédrio, o elevou a príncipe e salvador. Falei isso uns domingos atrás. Pedro está dizendo, Salvador não é Abraão, Salvador não é Moisés, Salvador não é Isaac, nem Jacó, nem o Pentateuco, salvadores não são os profetas, Salvador é Jesus, quem vocês mataram, esse é o Salvador. Amém? Amém. Cara, isso aqui é lindo, isso aqui é o filé mignon do Evangelho. Jesus morreu feito maldição, Deus ressuscitou ele dentre os homens, vocês são os culpados, não só o sinédrio, porque Pedro já falou também que o povo era culpado, os homens são culpados, porque foi por causa do nosso pecado, por causa da maldição que estava sobre nós, a iniquidade e o afastamento de Deus, que ele teve que morrer, mas Deus o ressuscitou para quê? Diz ele, para conceder a Israel o que, gente? Arrependimento e perdão dos pecados. O Evangelho é sobre o amor de Deus, é óbvio, é por amor que Jesus morre. O Evangelho é sobre a graça, claro, mas o Evangelho é também sobre arrependimento. Arrependimento, isso não pode se perder, esse conteúdo, esse aspecto da revelação de Deus não pode se perder na pregação do Evangelho. Porque era isso que eles pregavam, vocês mataram o Filho de Deus, vocês precisam se arrepender, porque Ele agora é o príncipe e salvador, e concede a vocês arrependimento, Ele vai dizendo o que mais? Para o perdão dos pecados. Quer ter os pecados perdoados? Arrependa-se, arrependa-se, caia de joelhos diante de Jesus e diz, a culpa é minha, mea culpa, eu sou culpado, foi por causa das minhas transgressões que você foi para aquela cruz, foi por causa dos meus pecados que você morreu no meu lugar, eu entendo isso, eu aceito isso, eu sou um pecador. E aí sabe o que vai acontecer depois? Todos os seus pecados vão ser perdoados, todos, não é o contrário. A graça é linda, Deus já me perdoou e eventualmente eu me arrependo. Não, é o arrependimento diante da cruz. Eram essas palavras que os anjos queriam que os apóstolos estivessem no templo ensinando. Vai pregar o Evangelho? Fale do amor de Deus, fale da graça, fale daquilo que Ele fez na sua vida, fale como a vida eterna vai ser maravilhosa, mas não deixe de falar da necessidade do homem se arrepender das suas iniquidades, para que os pecados sejam perdoados. Seja íntegro na pregação original, pura, na essência do Evangelho. E Pedro vai dizer no 32, e nós, os apóstolos, somos testemunhas dessas coisas. E interessante que ele chama também o Espírito Santo como testemunha, né? E também o Espírito Santo que é derramado sobre o mundo todo, é isso que está dito aí? Que vai ser, né, presente na vida de qualquer um, é isso que está escrito aí? O que está escrito? Qual é o conteúdo da pregação original? O Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Cara, isso aqui é tudo, porque tudo que for produção teológica posterior vem daqui. Todo apêndice teológico paulino vem daqui, essa é a origem. O homem pecou, Jesus morreu, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Agora o homem precisa se arrepender para que os pecados sejam perdoados, e testemunha disso é o Espírito Santo que vem sobre todo aquele que lhe obedece. Amém? Amém. Isso aqui é o Evangelho, isso aqui é o Evangelho. Mas milênio, pós-milênio, mas corpo, alma e espírito, dualismo de substância, isso depende desse versículozinho que você vai estar marcando na sua Bíblia aí, eu espero, 29 e 32, eu vou ler isso aqui 30 vezes, caramba,
Era isso que eles pregavam. O que os apóstolos, o que a igreja primitiva ensinava? A pessoa fica problematizando. É isso aqui: arrependam-se dos seus pecados. É chegado o reino de Deus. Aí, né, para terminar, porque eu estou me alongando aqui, e o texto vai mais, vamos ler o 33. Se você for obedecer, né, como Pedro está dizendo aqui, eu já vou lhe adiantar algumas coisas. Vai ter gente, como as pessoas estavam se convertendo no templo, que vai ouvir, vai ser tocado por Deus e vai realmente receber Jesus como Salvador, vai ter a vida mudada. Mas essa é a minoria, tá? A maioria vai acontecer isso aqui, ó. Ouvindo isso, eles se enfureceram e queriam matá-los. A culpa da morte de Jesus, a ressurreição da morte de Jesus, os milagres através de Jesus e dos apóstolos não era suficiente para tocar o coração desses homens. Homens orgulhosos, ensimesmados, iníquos, cujo coração maquinava a morte o tempo inteiro. E é isso que eles querem fazer agora. E o 34 diz assim: então certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e mandou que aqueles homens saíssem por um momento, os apóstolos, né? Mandou sair com os apóstolos um tempo. E prosseguiu: homens israelitas, tende cuidado com o que estáis para fazer a estes homens, porque há algum tempo surgiu Teudas, dizendo ser alguém. A ele se juntaram uns 400 homens, mas ele foi morto. E todos os que lhe obedeceram foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, surgiu Judas, o galileu. Desencaminhou muitos que o seguiram, mas ele também morreu e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Então, ele cita dois nomes, né, posterior ao ministério de Jesus, que se levantaram se dizendo alguma coisa e foram dizimados, mortos, e os seguidores sumiram. Há uma discussão sobre Teudas, né, porque Flávio Josefo vai citar um Teudas também, que tentou se levantar, mas que foi morto, mas é no ano 40, né? E o que Lucas está citando aqui é anterior ao ministério de Jesus, então provavelmente Lucas está falando de outra pessoa com o mesmo nome. O Judas também, por volta do século 6, foi um judeu ali que se levantou, né, contra os impostos cobrados por Roma e vai ser também dispersado. O problema é que desses Judas depois vão nascer um grupo chamado os Zelotes, que eram também militantes, que vão ser o motivo da destruição de Jerusalém no ano 70, porque eles vão se levantar contra Roma e vai dar bem errado. O ponto é que os dois exemplos que Gamaliel cita são pessoas que se levantaram e foram mortas e o movimento acabou. Quem é Gamaliel? Já citei algumas pregações para trás. Gamaliel era neto de Hilel. Hilel foi um rabino, né, muito respeitado no primeiro século, citado em muita literatura desse período. E Gamaliel era também alguém de muita sabedoria, entendedor das leis, um mestre, alguém que ensinava. Se você pegar Flávio Josefo, por exemplo, historiador do primeiro século, sempre citado aqui, ele cita Gamaliel como sendo alguém realmente relevante na comunidade religiosa do primeiro século. Eu não sei onde ele estava no julgamento de Jesus, mas esse aqui ele está, né? Vai que ele estava de férias naquele, mas esse aqui ele fala. E o Gamaliel vai dizer para eles assim, 38. Ele diz assim: esses homens se levantaram e eles morreram e o movimento se dispersou, os seguidores foram embora. 38 ele diz assim: agora vos digo, afastai-vos destes homens e deixai-os livres, pois se este projeto ou esta obra for de homens, se desfará. O que ele está citando? Os movimentos que o líder morreu e acabou. O desses homens, o líder também morreu. Então ele fala: largue eles de lado, deixe eles em paz, né? Porque se for um projeto de homens, vai acabar. Mas ele diz no 39: mas se é de Deus, não podereis derrotá-los. Eu já li muitos comentários e a maioria coloca o Gamaliel como sendo alguém covarde, né, que não se posiciona ou algo do tipo. Mas Lucas está sendo positivo com o parecer de Gamaliel aqui. Até o tempo verbal é interessante. Ele fala assim, ó, 38: afastai-vos destes homens e deixai-os livres, pois se este projeto ou esta obra for dos homens,
se desfará. Mas se é de Deus, então for dos homens versus é de Deus. O que está acontecendo com Gamaliel? Eu desconfio. Gamaliel não é saduceu. Gamaliel é fariseu. O fariseu crê em anjos. O fariseu crê na vida após a morte. E o principal inimigo da igreja no livro de Atos são os saduceus e não os fariseus. Os fariseus, na verdade, começam a se converter, coisa que pouca gente fala, né? Vai acontecer realmente uma conversão de fariseus. Quando, por exemplo, Paulo retorna a Jerusalém antes de sua prisão e ele se encontra com Tiago, Tiago vai dizer assim: muitos judeus zelosos estão se convertendo, fariseus, por causa da pregação da ressurreição. Eles simpatizavam com isso. Eles até perseguiram Jesus, né? Mas Jesus não falava abertamente da ressurreição. Agora Jesus ressuscitou. Eles gostaram disso, porque eles criam nisso. E eles começam a se converter. Então, o episódio do anjo, eu acho que mexe com Gamaliel. O discurso, a pregação da ressurreição mexe com Gamaliel, alguém sábio, né? Que faz uma leitura bem interessante, porque ele diz: se é de Deus, não podereis derrotá-los. Vocês não vão derrotar. Ele diz: para que não sejais achados combatendo contra Deus. Gamaliel aqui não joga a moeda da dúvida, tipo, se for dos homens, vocês estão certos, se não for, vocês estão lascados. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, se afastem desses homens. É isso que ele está dizendo, se afastem, não mexe nisso. Isso está estranho. Os caras sumiram da prisão, vocês estão vendo? Vocês viram que foi o ministério de Jesus, vocês mataram, mas viram que era algo incomum. Esses caras estão curando aí. Vocês estão vendo os acontecimentos, não se envolvam com isso, para que vocês não sejam encontrados lutando contra Deus. E aí ele ganha a maioria no Sinédrio. O pessoal dá uma estacada, dá uma pensada, né? Mas o ponto que eu quero salientar para você é esse aqui, 40. Então concordaram com ele e, chamando os apóstolos, libertaram eles e disseram: vá lá, se for de Deus vai continuar, se for dos homens acabou. É isso que está escrito aí? Não, né? Eles falaram assim: tá bom, a gente solta, mas umas chicotadazinhas eles vão tomar, né? O que o texto diz? Então concordaram com eles, chamando os apóstolos, aplicaram-lhes chicotadas e ordenaram que não falassem em nome de Jesus. Então os soltaram. Qual foi o efeito das chicotadas? 41. E eles se retiraram-se diante do Sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Eu vou chegar aí. A chicotada, que era 40 menos 1, né? Assim que se contava, eram 39 chicotadas, não poderiam passar de 40, que não era igual aos romanos, né? Que dilacerava a pessoa. A chicotada judaica era um texto bíblico. Um texto bíblico. 39 assim, para o cara entender que ele estava fazendo coisa errada. E ele tinha que sair dali humilhado, porque isso era público, né? Era diante das pessoas, um texto, um versículo, até 39. E para ele cair ali em comiseração e dizer: caramba, pequei, né? Nunca mais fazer isso. Qual foi o efeito da chicotada dos apóstolos? Ficaram alegres por terem sido achados dignos de sofrerem em nome de Jesus. Eles fizeram outra coisa, eles disseram: não falem mais nesse nome, e soltaram. Diz o 42 que o que aconteceu? E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar o Cristo. Eu poderia pregar aqui sobre sofrer em nome de Jesus. Na verdade, eu sou muito tentado a realmente conduzir esse texto para essa direção, porque é para essa direção. Se achar digno de sofrer em nome de Jesus, porque nós não somos dignos, né? Não somos dignos da graça, não somos dignos do Evangelho, não somos dignos do que Jesus fez na cruz por nós. E sofrer por Cristo, por aquele que sofreu por nós, deveria ser um motivo de alegria para a gente, não é? Agora então vou procurar uma perseguição aqui para eu ser digno. Não é isso. É ser visto pelas pessoas como alguém que se parece tanto com Jesus, que vai sofrer também, como ele sofreu. E aí, no final da história, eu sei que chicotada não deve deixar ninguém feliz, mas o efeito disso gerar realmente uma satisfação por pensar como Paulo, né? Padeci, mas padeci pelo meu Senhor. Paulo, na verdade, diz mais, né? Paulo diz no final da carta aos Gálatas, né?
que a carta aos Gálatas é realmente uma carta bem problemática, no sentido de que a igreja era uma igreja infantil, era uma igreja que não amadurecia, era uma igreja que estava questionando o apostolado paulino, e o final da carta marca muito, porque Paulo fala assim, quanto ao mais, não me aborreceis, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Eu acredito piamente que quando Paulo levantava a camisa, o que você via aí eram marcas de quem sofreu até o final pelo Jesus a que ele amava. Os apóstolos não foi diferente. Chicotadas, morte, perseguição, apedrejamento pelo nome de Jesus. E eles se alegravam. Eu não estou aqui para fazer um discurso estoico, porque eu sei que o sofrimento é terrível, né? Mas eu vou salientar um outro aspecto também que eu acho importante desse texto. Na primeira prisão, o anjo soltou. Na segunda, eles foram chicoteados. Mais para frente nós vamos ver que na prisão de Tiago e Pedro é solto pelo anjo. Tiago morre. Nem sempre os planos de Deus redundam no livramento da prisão. E quem ensina isso está mentindo. Às vezes, o plano de Deus para você sofre. Embora isso doa, existem propósitos de Deus nisso. O que é importante sendo solto ou sofrendo é nos alegrarmos porque estamos fazendo a vontade do Pai. Difícil, não? Mas é assim que está nas Escrituras. Em determinado momento, Deus levanta anjos para libertar, para vencer. Em outros momentos, não. E Deus continua sendo glorificado nisso, porque existem propósitos que nós não entendemos. Nós não entendemos. E naquele momento, ser livre é um projeto de Deus para que outras vidas sejam salvas. Em outro momento, a morte pode ser um projeto de Deus para que outras vidas sejam salvas. Por mais que isso nos deixe desconfortáveis, porque a gente gosta só da parte que o anjo livrou, a gente gosta só da parte que Deus interviu, a gente gosta só da parte que vencemos a batalha, precisamos aprender a nos alegrarmos em Deus em todas as circunstâncias. E a nossa oração precisa ser: Pai, muito obrigado, porque eu fui achado digno de sofrer pelo Teu nome. Se é que a perseguição e o sofrimento que você está passando é por conta do nome de Cristo, é disso que nós estamos conversando. Pai, muito obrigado por ter me achado digno de sofrer por aquele que sofreu por mim. Amém? Eu poderia terminar com a história de tantos mártires que morreram por amor a Cristo, mas eu vou terminar diferente, lembrando a você as palavras do anjo: ide, levante-se e fale. O resto